Você já reparou como Don Juan tá bombando agora em 2025? E com títulos como Lord of the Mysteries, essa porta tá se escancarando de vez pro público aqui no ocidente. Durante muito tempo, quando a gente falava em animação oriental, automaticamente a gente pensava em anime japonês. Mas agora, com o sucesso de obras como To Be Hero X e Solo Leveling, outros países estão ganhando espaço e provando que tem muito a oferecer. E Lord of the Mysteries, que por algum motivo também é chamado de Lord of Mysteries, ou simplesmente LOM, tá no centro dessa revolução toda. Ele chega trazendo uma coisa nova pro gênero Isekai, até porque, vamos combinar, né gente, já tava saturado tem bastante tempo. A história começa quando Zou Mingrui acorda no corpo de Clay Moretti, num mundo alternativo cheio de intrigas, mistérios e uma vibe era vitoriana com toques de ocultismo, Lovecraft e cartas de tarô. É baseado numa web novel de muito sucesso escrita por um autor chinês que usa um pseudônimo bem peculiar, Cuttlefish That Loves Diving, o choco que adora mergulhar. Choco, se você não sabe, eu também não sabia, é esse peixe aí. Nesse universo existem pessoas chamadas Beyonders, que ganham habilidades sobrenaturais. E como Clay virou também um Beyonder, ele logo se viu envolvido numa rede complicada de igrejas ortodoxas e seitas heterodoxas. E aí ele tem que encarar criaturas que parecem ter saído direto de um pesadelo para entender como é que ele foi parar ali. O legal é que ele tem uma ligação com a carta de tarô O Louco, a carta de número 0. E a partir daí ele começa a trilhar um caminho misterioso seguindo uma lenda antiga ligada a essa figura. A web novel começou a ser publicada de forma independente em 2018 e depois ganhou uma versão impressa muito popular. E é extremamente extensa, é muita, mas muita coisa para ser adaptada. Mas o que faz a obra se destacar é o jeito como ela trata o gênero de fantasia. Em vez de usar aquelas fórmulas batidas do mundo de jogo ou de depender de mecânicas genéricas, a série investe pesado na construção de mundo. Fica claro que o autor fez questão de pesquisar bastante para garantir que tudo soasse fiel à época retratada ali, o que torna a ambientação muito mais imersiva. O sistema de poderes da obra também merece destaque. São 22 caminhos diferentes que um Beyonder pode seguir, e cada um tem suas próprias regras, habilidades e limitações. O que realmente importa é o quanto o personagem entende do caminho que escolheu. Isso transforma as batalhas em algo muito mais estratégico e bonito de se ver. E pelos trailers parece que é bem por aí mesmo. E tem mais uma coisa que a obra faz muito bem. Ela consegue construir personagens com profundidade. Os fãs estão sempre dizendo que a web novel original tem algumas das melhores caracterizações já vistas nesse tipo de história. O protagonista mesmo, o Clay Moretti, é um ótimo exemplo disso. Ele foge completamente do herói isekai genérico. Em vez disso, ele é retratado como alguém real, com dúvidas, falhas e emoções bem humanas. Tem hora que parece que os fãs dessa obra estão exagerando, do tanto que eles elogiam tudo. A primeira temporada do anime terá 13 episódios de 30 minutos, mais 2 episódios especiais, e deve adaptar o primeiro volume da obra. Resta saber como vão fazer para adaptar os mais de 1000 capítulos, mas a Tencent promete 5 temporadas. O autor também está diretamente envolvido na produção, ou seja, a adaptação promete ser fiel ao material original. Quem está fazendo a animação é o estúdio BCMA Pictures, com apoio da gigante Tencent, o que significa orçamento robusto e padrão de qualidade muito alto, e isso já fica claro pelos trailers. Os visuais são impressionantes, a animação está fluida e a ambientação parece ter saído direto da cabeça do autor. Quem comanda a direção é o Ke Xiong, que dirigiu os ótimos The Master of Diabolism e The King's Avatar. O cara sabe trabalhar bem com ação, mistério e personagens cativantes, e isso é um ótimo sinal. Falando no estúdio, a BCMA Pictures pode até ser jovem, foi fundada em 2017, mas já entregou 27 produções. O maior destaque deles até agora foi justamente The Master of Diabolism, que alcançou uma nota de 8.68 no My Anime List. O elenco internacional ainda não foi revelado, mas a versão em mandarim já tem o seu protagonista definido. Clay Moretti será dublado por Shan King Sui, famoso por dar voz ao Sheng Xiaxi em Link Click, ao Ni
Mie Lee, de Tales of Demons and Gods, e ao Dong-Juin Bailey, de The Young's Brewmaster Adventure. Ainda não há qualquer informação sobre outras dublagens, mas há poucos dias o perfil oficial do Donghua lá no X fez uma postagem que indica uma campanha global de divulgação, o que indica pelo menos a ideia de levar o anime de forma oficial e quem sabe até dublada para outros países. A transmissão será feita pelas plataformas chinesas Tencent Video e Weibo, mas não seria surpresa se serviços como a Crunchyroll também trouxessem a série para o público internacional. Por enquanto não há qualquer confirmação nesse sentido, pelo menos não agora, no momento em que gravo esse vídeo. E é um momento delicado, porque todo dia eles estão soltando novos vídeos de apresentação de personagem, então pode ser que a qualquer momento venha uma confirmação oficial. A estreia está prevista para junho, só que ainda sem o dia exato, eles estão fazendo mistério. Agora que você está vendo esse vídeo, desce aí para os comentários bem rapidinho. Se tiver alguma novidade, eu vou deixar fixado lá. O que tem chamado a atenção é que Lord of Mysteries vai ter cerca de 30 mil quadros por episódio. 30 mil. Pra você ter uma ideia, isso é praticamente o dobro do que Solo Leveling usou nas suas cenas mais épicas. Sabe a luta do Jin-Oh e o Biro no episódio 24? Pois é, aquilo tudo teve cerca de 17 mil quadros, e já parecia o auge da animação. Agora imagina isso elevado a outro nível. Cada episódio de 30 minutos vai ter 30 mil frames, ou pelo menos é o que foi prometido. Com essa quantidade absurda de quadros, dá pra sentir cada feitiço lançado, cada símbolo místico surgindo, cada esquiva, tudo com uma fluidez quase que hipnotizante. Enquanto Solo Leveling usava seus quadros premium nos momentos mais épicos, Lord of the Mysteries parece que vai manter esse padrão do começo ao fim. Um visual digno de final de temporada em todos os episódios. Então, se você achava Solo Leveling insano, prepara o coração porque Lord of the Mysteries está pronto para roubar a cena. É tanta promessa que parece até surreal. Por aqui eu vou ficar aguardando com muita ansiedade e qualquer novidade eu te aviso.